Você me chamou o pastor Juan Pablo para compartilhar a palavra de Deus conosco nessa noite. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Certeza disso. Amém, irmãos? Eu acho que nós falamos aqui de todos os pontos que precisávamos falar. Eu queria compartilhar uma palavra com você hoje, ainda da série Perdão Total. Nós estamos bastante extensos nessas palavras, porque é muito importante nós entendermos sobre a questão do perdão total, que nós somos perdoados, porque tudo que o diabo trabalha é trazendo acusação e condenação de acordo com a maneira que vivemos nessa terra. Porque nós vamos errar, nós vamos ter tropeços. E nos dias como esse, nós precisamos saber como lidar com essas circunstâncias. Porque o alvo não é que nós nunca vamos errar. Pelo contrário, nós vamos errar constantemente. Mas o alvo de permanecer é que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós nunca devemos desistir. Mas qual que é o problema às vezes da desistência? É que as pessoas entendem errado a voz de Deus. Existe um quebra-gelo muito legal, que eu posso estar enganado, mas eu acho que foi a primeira célula que o Márcio Zudrever foi, lá na casa do Marcelo Azevedo, em que a gente venda os olhos de alguém. Foi, Márcio? Foi, né? A gente venda os olhos de alguém, a gente pega um ursinho, algum bichinho assim, e a gente esconde ele, num lugar não escondido dos olhos, mas como ele está com os olhos vendados, ele não vai ver. E nós escolhemos uma pessoa da célula para direcionar ele para esse item, esse objeto. E todo o resto, falar coisas aleatórias. Então todo mundo fica dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, cuidado, levanta a mão. Bota. E só uma voz vai dar a coordenada correta para onde ele deve ir. Então ele tem que focar nessa voz e ouvir só ela no meio de um monte de outros falatórios. E se ele ouvir essa voz e conseguir prestar atenção e se concentrar no que a voz está dizendo, ele vai certeiro no objeto. O que isso quer dizer para nós hoje? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Só tem uma voz que fala conosco corretamente. Mas não tem só uma voz que fala conosco, são várias durante o dia. São várias. E por isso o tema da minha mensagem hoje é: o Espírito Santo não nos condena. Em nenhum momento o Espírito Santo é pré-programado para atormentar a vida de alguém. Em nenhum momento o Espírito Santo ele é direcionado a trazer condenação e acusação na vida de alguém. O Espírito Santo não traz condenação. O Espírito Santo não traz acusação. A Bíblia diz, literalmente, que o inimigo nos acusa de dia e de noite. E o objetivo dele é roubar a nossa alegria e matar o nosso contentamento. Porque alguém que vive sem alegria e sem contentamento, desculpa, não vive. Não consegue viver. Normalmente esses são os sintomas de quem está debaixo de um espírito de depressão, por exemplo. Não tem alegria e nem contentamento. A pessoa está vivendo a cada dia de qualquer jeito. Mas nós fomos chamados para viver debaixo, de um espírito de alegria e contentamento. O que é contentamento? É ser contente com o que temos para hoje, não completamente satisfeitos. Você deve ser contente, mas você deve saber que Deus tem mais do que você tem hoje para te dar. Você tem que entender que Deus é bom, e Deus sendo bom, o máximo dele ainda não chegou na sua vida. Porque se você ainda está vivo nessa terra, Deus tem coisas maiores para você e melhores do que você está vivendo hoje. Nós estamos num trilho, numa caminhada. O problema realmente sério é que os crentes experimentam condenação. E muitas vezes eles chamam isso de convencimento do Espírito. Muitas vezes cristãos são cheios de condenação. E eles colocam na conta do Espírito Santo para dizer, olha, o Espírito Santo hoje me falou as coisas erradas que eu estou fazendo. Eu me senti um pecador sujo. Um dia alguém falou isso para mim, eu falei, filho, chuta que é laço. Isso aí não é a voz do Espírito. Ele não te acusa, ele te consola. Ele não te derruba, ele te levanta. Ele não te faz
ficar encurralado num lugar para que você possa reconhecer Ele. Não, Ele não é um carrasco, Ele é a bondade, Ele é a misericórdia, Ele é a graça. E o favor dele é derramado sobre nós. O Espírito Santo, ele se preocupa com o seu comportamento. Isso é verdade. Nós podemos entristecer o Espírito. Por isso ele está trabalhando na nossa vida para nos convencer a fazer a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que nós podemos mudar as pessoas. Isso é um equívoco, irmãos. Nós não conseguimos mudar ninguém. Um dia alguém falou assim: pastor, quando é que o senhor vai mudar a vida daquela pessoa? Eu falei: nunca, porque esse não é o meu papel. Eu ensino um caminho, eu mostro a direção, eu ensino as ferramentas para trilhar aquele caminho, mas não sou eu que obrigo as pessoas a fazer. É o Espírito Santo quem convence, amém? E é importante você entender isso, porque Deus vai te dar pessoas para cuidar. E às vezes a maior crise que você vai ter é que as pessoas da sua célula não mudam de vida. E aí você vai dizer assim: eu devo estar fazendo alguma coisa errada. O diabo, ele sempre vai te acusar na primeira pessoa. Ele nunca vai dizer assim: ó, você está fazendo coisa errada. Ele sempre vai dizer: eu estou fazendo coisa errada. E você vai achar que é você mesmo que está pensando aquilo. Não, mas não dá certo nada que eu faço. Eu estou com algum pecado, alguma coisa errada. Por isso a importância de falar do perdão total. Porque o pecado, para nós cristãos, faz parte do passado. Nós temos que ser convencidos que nós somos justificados por Cristo naquela cruz. E todo problema com o pecado já foi resolvido e não será. Faz parte do passado. Nossos encontros são grandes bênçãos de Deus. E você pode ver as pessoas que têm uma experiência com Deus. E que elas são convencidas pelo Espírito Santo. Vou te dar 2 exemplos. Batismo, preste atenção, e casamento. Você que trabalha em encontro e leva pessoas, você vai ver. Batismo é o Espírito quem convence as pessoas. Por mais que nós podemos ficar na cabeça do sujeito: batiza, batiza, batiza. Se ele não decidir batizar, ele não batiza. Casamento é a mesma coisa. Nós vivemos no mundo dos amasiados. Não é? Você vive no mesmo mundo que eu. Eu fiquei 10 anos junto com a minha esposa. Morando junto, embolado, aglomerado. Que vida terrível. Que vida terrível. Quando eu converti, ninguém falou nada para mim. Sabia? Ninguém chegou falando assim: ó, para te batizar tem que casar. Não. De repente eu falei: ô pastor, eu estou sentindo que eu vivo errado. Ele falou: por quê? Porque na verdade casamento é quando eu assumo a minha esposa e tenho um papel que ela é minha propriedade e eu sou dela. Ele falou assim: quem te falou isso? Eu falei: na verdade minha esposa sempre quis casar. E eu sempre falei que casado é o que bem vive. Só que agora, depois desse encontro, isso aí veio na minha cabeça. Ele falou: não veio na tua cabeça, veio no teu coração. Porque isso é de Deus. E ele me falou: nós vivemos no mundo dos hipócritas. Todo mundo. Quem gostaria de ter um carro aqui? Aí imagina que eu estou vendendo Relâmpago McQueen. Aí você quer, pastor, o carro do pastor tem até a unção. E aí eu falo o valor, quero tanto. Aí o dono chega e fala: é meu. Uma em cima da outra, como diz os outros. Ele deu, eu falo: está aqui a chave, Deus te abençoe. Isso basta? Não, porque o carro está no meu nome. Ele vai querer o papel. Sim ou não? Aí ele vai dizer assim: pastor, tem que passar para o meu nome para ser meu. Não basta só dar dinheiro e passar a chave. Ele vai ter um papel no nome dele. Sim ou não? Mas daí eu também tenho um terreno para vender. E o Jefferson sabe que eu quero 200 mil. E ele me liga: pastor, manda o Pix. O terreno é meu. Diga amém, irmão. E aí eu mando o Pix para ele, ele manda o valor, cai na conta que chega a fazer um terremoto. E eu digo para ele: vou lá te mostrar. Boto ele no carro, que não é o Relâmpago McQueen, porque eu já vendi para o Duno, mas é a Gran Livina 7 lugar.
e leva mais 5 irmãos junto para ver o terreno que ele comprou e se alegrar com o irmão, porque o carro é grande. Chega lá, eu falo, esse aqui é o teu terreno, Deus te abençoe. Está feito? Ele vai dizer, não, como é que isso aqui prova que é meu? O papel, ele vai querer a escritura. Você entendeu como o povo é hipócrita? Para carro, o povo quer papel. Para terreno, o povo quer papel. Mas para o relacionamento mais importante da sua vida, papel não tem valor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, fiquei bravo com o senhor. Então muda de vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas não vai ser nós que vamos te convencer, vai ser o Espírito Santo. Diga amém. Porque nós vivemos num país que o amaziamento é muito grande. Mas o que tem a ver isso com a palavra de hoje? Tem tudo. Porque o Espírito Santo não vai te condenar por isso. Sabe o que? Porque agora mesmo você pode estar ouvindo, porque tem gente me assistindo aqui, ó. Nesse olho que tudo vê. Com mais de 1.000 pessoas de algum dia desse, ainda não é, mas já tem mais de 800. E alguém nessa hora deve estar pensando, quem que esse pastor pensa que é para falar assim comigo? Eu não sou ninguém. Mas a verdade é que essa é a verdade. E ela precisa ser falada. Então agora você está me assistindo aqui pela internet e você está acusado. Você está falando assim, eu sou esse cara que ele está falando, que não quero casar, que não quero assumir. Que vida triste. Estou sentindo o Espírito Santo me acusar. O que aconteceu? Não é o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo vai dizer? Filho, é simples. Casa. Quando estamos entendendo, diga amém. A mesma coisa, quando os obreiros aqui vêm falar de dinheiro. Eles estão falando aqui de dízimo, você tem que ser dizimista, papapá. Aí no seu ouvido vem aquela voz falando, viu? Esse é que eles estão mais preocupados. É com dinheiro. Mas normalmente essa voz vem para quem não é dizimista. Porque para quem é dizimista resolvido, ele já está bloqueado. Normalmente o que é ensinado aqui sobre dízimo, para quem é dizimista, ele ouve e fica feliz. Ele fala, eu estou dentro dessa bênção, eu estou dentro, eu faço parte. Mas quem não é que fica brabo. Mas qual que é o extrato às vezes? Deus vai me castigar porque eu não sou. Mas não é a voz do Espírito. Quem está falando então, nessas duas ocasiões? É o Satanás. O nome do diabo é Ra-Satã. E o que significa Ra-Satã? É o acusador das nossas almas. Ele nos acusa de dia e de noite. E o que eu devo fazer com essas acusações? Eu devo rejeitar. Eu devo rejeitar. Porque a palavra de Deus é clara. Deus não quer te condenar. Como se você estivesse num julgamento, como um criminoso. E você recebesse uma sentença. E você fosse condenado. Condenação ainda não é a punição. Você me entende? Alguém que está no tribunal e é condenado, ele não começou ainda a ser punido. Mas depois da condenação vem a punição. E na expectativa de todo ser humano, quando ele é acusado e está condenado, ele sabe, vai vir uma punição a qualquer momento. O que as pessoas pensam? Eu errei. Eu nem vou sair dia de chuva. Essa era a convicção que Martinho Lutero tinha. Alguém já ouviu falar de Martinho Lutero? Pai da Reforma. Dia de chuva, ele ficava desesperado, com medo de que tivesse algum pecado na vida dele, e ele nem saía para a rua, para Deus não mandar um raio na cabeça dele. Mas essa é uma visão errada de Deus. Até um dia que ele teve um encontro com Romanos. Aleluia. E aí mudou tudo. Porque ele entendeu a justificação pela fé. Mas quem vive debaixo da lei, vive debaixo da condenação. Porque pensa num Deus que é rigoroso, e é mesmo. Que é justo, e é mesmo. Que disciplina, e é mesmo. Que vai mandar sua ira sobre a terra, e é mesmo. Mas que livra os filhos de tudo isso. Você vai ver ao longo da Bíblia, Deus guardando seus filhos de tudo que é mal.
Lá no Velho Testamento você vai ver isso. Olha só. Isso aqui não está escrito aqui. Mas lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, você já viu essa história? Você já leu isso na Bíblia? A palavra de Deus diz que Deus criou um jardim chamado jardim de delícias, onde o homem e a mulher poderiam viver e desfrutar de vida abundante. Eu quero dizer para você, o projeto de Deus não mudou. Ele é o mesmo do Éden, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Deus, ele tem um jardim de delícias hoje, essa é a sua família. A sua família é o jardim de delícias de Deus para você. E aí o que acontece? Tinha uma ordem. E muitas pessoas falam, pastor, por que Deus colocou a miséria daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal lá naquele jardim? Porque Deus não criou um homem robô. Não pode ser assim. Ele queria alguém que amasse ele em troca. De quê? De ser amado. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que te fez amar a Deus? Quando você conheceu o amor dele através da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho chegou até você e você descobriu que alguém fez uma loucura de amor por você, deu o filho dele para morrer no seu lugar. Você falou, meu Deus, ninguém me ama tanto assim. E alguém que me ama tanto assim, eu preciso entregar a minha vida para ele. E aí você entregou a sua vida para ele. Porque você descobriu que você é amado. E agora então você ama a Deus, mas você só ama porque Ele te amou primeiro. E esse amor é um amor incondicional. Deus amava Adão, Deus amou Eva. Mas eles pecaram. Eles desobedeceram a Deus. Eles fizeram um pecado que é o único pecado que leva para o inferno. Você sabia disso? Só tem um pecado que leva o ser humano para o inferno. Só um. É o pecado mortal. Qual que é, pastor? É não crer em Jesus. É o único pecado que leva alguém para o inferno. Porque a Bíblia diz que quem crê é salvo. Quem não crê, já está condenado. E o que eles fizeram? Eles não creram no que Deus falou. E creram em quem que eles creram, meu Deus do céu? Na serpente. Que estava lá no... Meu Deus, será que eles não perceberam que tinha uma cobra falando com eles? Eles não perceberam a voz da serpente. Muitos crentes vivem assim hoje. Eles vivem debaixo de condenação e acusação, mas eles não percebem que, ouça, a serpente ainda está no jardim. A serpente ainda fala. Só que hoje ela é um dragão. Ela recebeu tanto poder por meio do pecado, que lá no Éden é uma serpente, mas lá em Apocalipse é um dragão. E o que acontece? Esse homem cai. E o que Deus falou? Deus disse assim: todas as árvores do jardim, Adão, você pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer daquela árvore, certamente morrerás. O que a serpente diz para Eva? Essa é a árvore, aquela que Deus disse para vocês não comer. E Eva falou, nem tocar. Deus não falou sobre tocar. O diabo vai sempre acrescentar algo. Você creu, mas olha o jeito que você está vivendo. Você creu, mas por que você acha que as portas não se abrem? Essa não é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo vai sempre dizer, confia. Não desiste. A voz do Espírito vai sempre dizer, eu sou contigo. Vai dar certo. Essa tempestade não vai te matar. Essa é a voz do Espírito, ela nos consola e ela nos joga para cima. Ela não nos abate. E nos dias que estamos abatidos, a voz do Espírito vem para dizer, levanta a cabeça. Ainda não é o fim. Eu que defino o final da sua história. Esse é o Espírito Santo. Mas nós vemos Adão então cometendo o erro. E é assim que o diabo faz com todo mundo.
ele vem e diz: faz, não vai dar nada, é só mais um erro. Aí você vai e erra. E esse mesmo diabo diz: o que adianta ir na igreja? O que adianta ir na célula? O que adianta ser crente se você vive no pecado? É o mesmo diabo que te oferece a bandeja, você come a bandeja, ele diz: você comeu, seu pecador. O que na hora o diabo lançou a seta em Adão? Vocês vão morrer. Eles perceberam que estavam nu, correram, pegaram folhas de figueiras, tamparam e foram se esconder. Pastor, a graça de Deus está no Novo Testamento. Não, a graça de Deus está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. A palavra de Deus começa com a graça. E aí então, Deus vem, como todo dia, ter comunhão com Adão. Você sabe que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Essas 3 palavrinhas resumem que Ele sabe de tudo, conhece tudo, está em todos os lugares e não há ninguém mais poderoso do que Ele. Esse Deus, que é tudo isso, Ele chega no jardim e Ele pergunta: Adão, onde estás? Eu pergunto para você, ele não sabia? Ele não sabia o que tinha acontecido? Claro que sim. Mas por que Deus faz essa pergunta? Deus é cheio de perguntas. Você vê Jesus com muitas perguntas. O que queres que eu te faça para um cego? Ele é cheio de perguntas. Mas por que essa pergunta é feita lá no Éden? Para que Adão saísse de trás daquela moita e dissesse: Pai, me perdoa. Eu desobedeci, eu fiz o que não era para ser feito. Eu errei, eu reconheço que eu errei, mas eu não quero perder a tua presença, eu não quero perder o relacionamento, me ajuda a reverter essa situação. O que você acha que Deus faria? Perdoaria ele, o plano já estava feito. Deus é justo, sim ou não? Mas Adão não fez isso. Adão estava acusado. Sabe sabe qual é um sintoma de alguém que está acusado, debaixo de condenação? Ele procura culpados. Sabe por que eu estou vivendo assim? Porque eu não sou cuidado direito. Sabe por que eu estou vivendo assim? Porque ninguém dá bola para mim. Sabe por que eu sou quem eu sou? Porque eu não tive pai. Sabe por que? As pessoas arrumam desculpas porque elas estão debaixo de condenação. E na verdade o fundo disso é medo de ser castigado. Adão então encontra com Deus, que é toda graça. Ele vê uma versão de Deus que ele não conhecia. Deus é justo. Se o salário do pecado é a morte, alguém vai ter que morrer. E Adão, que conhecia o pai e viu ele criar muitas coisas, vê a primeira vez um assassinato, uma morte, lá no Éden. Se tivesse um jornal naquela época, a manchete seria: por incrível que pareça, aconteceu uma morte num lugar que só tinha vida. Porque jornal é tudo, a maioria é mentiroso. Eles não contam toda a verdade. Porque se a verdade fosse contada, a manchete seria: houve morte no Éden, para que a vida continuasse. Então lá um animal foi morto. O sangue foi derramado. As folhas de figueiras foram trocadas pela pele daquele animal. Quando Adão vê isso, ele vê o quanto Deus amava ele. Porque ele sabia: nós vamos morrer, Eva. Nós pisamos na bola. O chefe está vindo aí, a chapa vai esquentar. Mas ele mata uma das criaturas para salvar os seus filhos. O sangue foi derramado lá no Éden, para que eles pudessem ser salvos, e eles pudessem ser as primícias do que nós vivemos hoje. E o que acontece? O que passa despercebido diante dos olhos de muitas pessoas e muitos leitores da Bíblia, é que até esse momento, Adão não tinha dado nome para a mulher. Depois que o animal morre, Adão fala: e essa mulher se chamará Eva. Você sabe o que significa Eva? Vida.
ele estava condenado à morte, mas toda vez agora, depois desse sacrifício, que ele chama sua esposa, Eva, ele está dizendo, vida, vem cá. Aleluia. A vida com Jesus. Mas por que muitas vezes nós vivemos debaixo de condenação e medo? Porque ainda não conhecemos a essência de quem Deus é. Nós vivemos no mundo mal e nós somos passíveis a erros, irmãos. Se tem uma certeza que nós podemos ter, são duas. Que se crermos em Cristo somos salvos, filhos amados, estamos voltando para casa. E a segunda é que vamos errar. Nós vamos errar. É certo. É verdade. Mas a nossa confiança não pode estar em nós. Tem que estar nele. O Espírito Santo não te condena. Hebreus capítulo 10, verso 17. Vai projetar aqui para mim. O Espírito não lembra dos seus pecados. O Espírito Santo não fica te dizendo, você errou ontem, hein? Falando de Deus aí. Baixa essas mãos aí na adoração. Olha o que você fez. O Espírito Santo não faz isso. Acrescenta. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para... Se ele não lembra, como é que ele vai te falar? Como é que ele vai dizer para você que você errou, se o sangue de Jesus faz com que ele não lembre mais dos seus pecados e das suas iniquidades? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você estaria condenado, mas se você não cresce, a fé te tira do corredor da morte e te leva para o jardim da vida. Nós estamos sendo preparados para reinar com Jesus. E você tem que entender que ele não é um rei mau. Rei nenhum divide o seu reino. Ele vai dividir conosco. Porque ele é o rei dos reis. O senhor dos senhores. Ele não é o príncipe da tribulação. Ele é o príncipe da paz. É aquele que produz paz. Ele é a verdadeira alegria que todo homem busca em várias coisas e só pode encontrar em Cristo. E eu e você somos dele. Somos dele e vivemos por meio dele. Porque a Bíblia diz que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A nossa vida tem que ser para ele. A nossa vida tem que ser uma expressão para a glória dele. E os nossos erros, pastor, eles vão ficando para trás à medida que caminhamos. O problema é quando nós ficamos meditando no erro, em vez de meditar na palavra. E aí fica ali remoendo, achando que o Espírito Santo está me fazendo lembrar dos meus pecados para que eu confesse. Entenda de uma vez por todas. Você não precisa confessar pecado para ser perdoado. Porque você já foi perdoado na cruz do Calvário. E se o diabo te fizer lembrar dos seus pecados, é importante você ser ousado para com ele. E mostrar para ele qual é o futuro dele. Porque ele sim, já está condenado. Tudo que o diabo tem medo, ele tenta transportar para o ser humano. Ele sabe que o destino dele já está traçado. Mas nós fomos chamados para reinar em vida, para viver o que Deus tem para nós. E com base nisso nós entendemos que a Bíblia é o nosso direcionador. E onde, pastor, nós podemos ter essa convicção? Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Todo crente, irmãos, deveria ter na sua casa, dentro do seu coração. Em dias difíceis, confessa. Em dias de condenação, confessa. Porque a Bíblia diz, já era para estar aqui. Romanos 8. Agora, quando? Não é amanhã, é agora. Porque a acusação, ela vem agora. Agora, pois, já nenhuma é nenhuma em japonês, em chinês, em hebraico, em aramaico, é nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem que não vai ser condenado? Quem está em Cristo. Então, se você está em Cristo, não está dizendo assim, ó, quem está em Cristo e não erra, e não peca, e faz tudo certinho. Não é isso que está escrito. Isso aqui as pessoas colocam como algo agregado na palavra de Deus. Mas a palavra é clara. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Isso é uma resolução. Você sabe que a Bíblia, do jeito que nós temos hoje, não é original. Versículos, capítulos foram colocados
para poder se achar. Mas a Bíblia original não tem isso. E aqui é a resolução de uma conclusão do apóstolo Paulo, que começa lá no capítulo 7. Ele olha para ele, ele fala: não tem como. Não tem como. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O bem que eu quero, eu não faço. Ó miserável homem que sou. Ele chega a essa conclusão a respeito dele. Ele fala: e agora? Quem poderá nos defender? Ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque tudo que o seu corpo quer é pecar. O alimento da carne é o pecado. E ele chega à conclusão, porque ele habitava num corpo como nós. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que miserável homem que sou! Mas de repente, quando parece tudo está perdido, ele conclui dizendo: mas graças a Deus, por Cristo Jesus. E agora, ele começa Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu. E Jesus pegou, você era essa garrafa. E Jesus é o terno. E Ele colocou você nele. Ninguém enxerga você. Quando olha para você, quando o Pai olha para você, que é o único que pode condenar, Ele vê Cristo. E Cristo é o sacrifício justo, santo e agradável a Deus. Porque você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de esperança, porque Jesus está vivo. Você entende? Essa é a viva esperança, é o sacrifício que foi aceito. E Ele, um Deus que morreu no seu lugar, qual seria a intenção dele de te acusar? De te condenar? Nenhuma, nenhuma. Pelo contrário, Ele quer te manter firme, para que você possa permanecer. Então o que Ele faz, pastor? Ele te cerca de pessoas, para te ajudar, nessa caminhada cristã. Eu louvo a Deus, por todas as pessoas que Deus colocou na minha vida. Todas, aquelas que me fizeram o bem, e até aquelas que me fizeram o mal. Porque as que me fizeram mal me ensinaram a colocar em prática, amar aqueles que vos perseguem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar, o que deu certo e o que não deu certo. E para a loucura do Evangelho, até o seu erro, o seu tropeço e o pecado que você cometeu, de alguma forma vai cooperar para o seu bem. Pastor, isso é uma loucura. Não, isso é a verdade do Evangelho. Ele dando tudo para quem não merece nada. Tudo que nós sabemos é errar. Por isso o acerto dele foi grande lá naquela cruz, para suprir todos os nossos erros. Quantos estão entendendo? Diga amém. A ideia de convencimento ou convicção é reservada exclusivamente à obra do Espírito Santo na vida dos incrédulos. Lá em João, capítulo 16, versículo 8 e 9, João 16, versículo 8 e 9, oh glória! Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que usa isso aqui para dizer assim: mas o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Ouça, você é filho de Deus, você não é o mundo. Você saiu do mundo, você se tornou filho. Mas o que está dizendo aqui, nós precisamos interpretar a Bíblia de forma correta. Está dizendo que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Houve um dia em que você foi convencido do pecado. Sabe quando? Quando você ouviu o Evangelho. E você olhou para você e disse: eu sou um pecador miserável. E aí você entendeu que não tinha mais esperança para você. E aí você fez o quê? Entregou a sua vida para Jesus. A partir daquele dia, o Espírito Santo não te convence mais de pecado, porque não existe pecado na sua vida. Você não é mais pecador. Ele trabalha para convencer o mundo. Por isso nós oramos pelos perdidos. Nós falamos: Senhor, Espírito Santo, convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele convence o mundo do pecado, mas o tempo todo Ele tenta nos convencer da justiça. O que é me convencer da justiça, pastor?
é mostrar que você é justo. O tempo todo o Espírito Santo está falando para você, você não é esses erros que você comete. Você é filho amado de Deus. Você é puro no seu espírito. Você está pronto. Não é isso que ele fala? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma verdade. Nós vivemos no mundo da carne. O que mais tem nesse mundo é alimento para a carne. Por isso da carne ninguém enfrenta. Lembra que eu falei aqui do jovenzinho? Nós vivemos uma geração antecipada. Alguns ficam bravos comigo. Olha a minha ruga de preocupação, nenhuma. O povo se antecipa. Já viu? Nós vemos uma geração de 12, 13, 14 anos, todo mundo quer namorar. Você já percebeu isso? É assim no mundo que você vive também, no bairro que você vive? Todo mundo quer namorar. Muitas vezes o cidadão não tem dinheiro para comprar um sorvete para a menina. Mas quer namorar, quer fazer o amor. Eu te amo, meu amor. Paga um sorvete então, quero ver. Se me ama mesmo, paga um sorvete. Com chocolate da Cacau Show. Hã? Não, a coisa não está muito boa. Faça-me o favor. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma geração antecipada. Deus falou que eu amo Ele, ela me ama. Que Deus? Não bota na conta de Deus essas melancolias. Deus é o Deus do tempo e da hora certa. Sabe como é que você encontra alguém que vai viver o resto da sua vida com você? Buscando a Deus. É agora, amor. Sobe aqui. Rapidão. Pastor, como é que vai ser isso? Vou pregar uma hora para os jovens, no culto de jovens sobre isso, mais uma vez. Que é uma geração ansiosa. É uma geração ansiosa. Eles querem namorar. Vamos namorar, vamos namorar. Pastor, só é contra o namoro, eu não sou contra nada. Eu sou a favor do tempo certo. Porque Deus é o Deus do tempo. A coisa certa, na hora errada, é errada. Pastor, mas como que eu busco alguém? Você quer encontrar alguém que vai viver os seus dias ao seu lado e vai amar você de verdade? Primeiro, essa pessoa tem que ter Deus no coração dela. Senão ela vai te largar ligeirinho. Porque você às vezes é insuportável, ninguém te aguenta. Nem você mesmo se aguenta às vezes. Então você precisa de um milagre. E só quem faz milagre é Deus. E eu quero te dar uma dica, busque a Ele. Ó Senhor, separa a varoa. Eu confio em Ti, Senhor. Na vigília, eu estou aqui, Senhor. No culto de jovens, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso de alguém que vai alegrar os meus dias junto com o Senhor, ó Deus. Oi. O que você está fazendo aqui? Está buscando a Deus? Eu também. Isso não é uma obra do destino. Vai saber que você está procurando Deus. Eu também estou procurando Deus, mas em Deus eu estou procurando também outras coisas. Você não queria orar comigo? Você não quer tomar um sorvete? Cacau Show, chocolate. Aqui tem bala na agulha. Mas o sim. Glória a Deus. Aí o que acontece? Seguinte, só que você é muito bonita. Exatamente, eu não vou sair sozinho com você. Eu conheço a minha carne. Eu preciso de alguém para estar junto. Então eu vou falar com o meu líder também. Depois a gente conversa. Foi bom te ver. Quando estamos entendendo, diga amém. O Espírito Santo vai te levar e te guiar à verdade de Deus. E a verdade de Deus é o que Deus tem melhor para você. Ah, pastor, agora o senhor está fazendo eu me lembrar que eu não fui assim. Olha o diabo aí. Entendeu? Que o diabo ele já vem nessa hora e falou: com você não foi assim, viu? Então está errado. Ele está trazendo o quê? Condenação. Aí você acha que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está me convencendo que eu casei errado. E agora? O que será de nós? Entendeu o que eu estou dizendo? Não é o Espírito Santo, é o diabo. Por quê? Lá no Éden deu errado. Mas ele fez dar certo depois. Ainda que você tenha começado errado. Se você continuar e buscar o Senhor, Ele vai fazer o errado dar certo. Porque Ele é o Deus de toda graça, amém? Então não permita que o diabo te acuse. Você precisa sair de um culto como esse. Você precisa sair da sua célula.
cheio de alegria no seu coração, entendendo que você é aceito por Deus, que Ele não leva em consideração os seus erros, os seus pecados. A circunstância está passando, não é porque você errou, é porque Deus está te preparando para coisas maiores. E o Espírito Santo o tempo todo vai falar com você isso. Ele não vai te convencer do pecado, mas Ele vai te convencer que você é justo. Filho, você é justo, você é justo. Ah, mas não deu certo, mas vai dar, porque Ele é bom, diga amém. Tem tempo ainda, glória a Deus, que bom. Porque tem muita palavra para pregar ainda. Lembre-se, Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo é seu conselheiro e consolador. Ele guia você em toda a verdade. Então o que acontece? Se Ele é o conselheiro, você deveria pedir conselho para Ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Espírito Santo, eu estou prestes a tomar uma decisão aqui. O que o senhor acha? O que eu faço? Me conduz, me dá uma luz, me dá uma direção. Mas como é que a gente faz? É de Deus, vou fazer. Plum! Deu tudo errado. Você fala, Deus, me socorre, Deus. Eu estou desesperado. E aí você acha que Deus não vai te socorrer. Ele vai. Não falei semana passada? Pedro perdeu a fé. E afundou. Hã? Deus deixou ele morrer afogado? Não, Jesus tirou ele do buraco. Só que a gente acha assim, que Deus é mau, porque o diabo coloca isso na nossa cabeça. Mas eu quero dizer, Deus é bom. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus é bom. Mas é bom, mas assim, eu já errei demais. O que você acha que é um erro grotesco? Um erro assim, que não tem perdão. Agora eu peguei forte. Os teólogos de plantão, hein? Querem responder? Oi? Não crer. Não crer é negar, né? Você concorda? Não crer é negar? Olha só. Nós temos alguém na Bíblia que negou Jesus? Quem será? Peter. Ele mesmo. A rocha. Pedro. Petrus. 3 vezes. Não conheço. Não faço parte. Não sei quem é. Jesus ressuscita e fala, chama os 11 e a Pedro. Calcula comigo. Você é líder de célula. Se ele internamente te abandona na chapada, você chamaria ele para ser o seu braço direito? Eu também acho que não, mas Jesus chamou. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Ele chamou todos, mas falou para o anjo, lembra de Pedro. O que ele faz então? Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus está falando do amor incondicional. Pedro responde, eu te amo com amor de amigo. Ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Mas ele dá uma direção, apacenta as minhas ovelhas. Imagina que você tem ovelhinhas que você ama. Você cuida delas como ninguém cuida. E você tem que viajar. E você precisa deixar suas ovelhinhas com alguém. E aí você conhece alguém que abandonou, não as ovelhinhas, mas o pastor das ovelhas. Você deixaria suas ovelhinhas com aquele que abandonou o pastor das ovelhinhas? Eu vou te confessar, não posso ser hipócrita, eu não. Mas Jesus foi exatamente isso que Ele fez. E eu te darei as chaves do reino. Você está entendendo que tamanha graça é esse Deus que nós servimos? Eu estou falando coisas aqui escancaradas para você entender o quanto Deus te ama. E quanto as suas falhas e os seus erros, como o de Pedro, não alteraram o amor e o projeto de Deus. Deus não mudou. Os seus erros não atrapalham a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. Pastor, isso é muito forte, é fortíssimo. Você está falando com base no quê? Na Bíblia, eu estou citando aqui para você. Histórias que você conhece, que está escrito. Imagina então, esse seu líder de treinamento se abandonou, aí o culto domingo que vem, quem prega é ele. Não, pastor, quem prega é quem está mais envolvido. Pois é, mas sabe quem foi o primeiro que pregou na igreja?
Pentecostes, Atos capítulo 2. Primeiro pregador da igreja primitiva foi nada mais, nada menos que Pedro. Pastor, o que é isso? Isso se chama graça, isso se chama favor de Deus. É Deus olhando com os olhos de amor para os seus filhos. Mas nós não somos assim, pastor. Por isso nós precisamos aprender com Jesus muita coisa. Muita coisa. Ele nos guia a toda a verdade. E a verdade de Deus é: ainda que você não acredite, eu acredito. É isso que o Espírito Santo te fala quando você está prestes a desistir. Só que às vezes você não ouve, porque você está ouvindo outras vozes dizendo: já era, acabou, crucifica-o. Mas ele está falando: prossiga, eu sou contigo. 365 vezes: eu sou contigo, eu estou junto, não volta, prossiga. Você está prestes a alcançar, eu estou contigo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele nos guia toda essa verdade, que é a verdade dele para a nossa vida. O Espírito Santo está treinando você para o futuro e não punindo você pelo passado. As leves e momentâneas tribulações que passamos nessa terra, elas não se comparam com a glória de Deus que está por vir. Então o Espírito Santo não é um juiz condenatório que fica te condenando pelo teu passado, mas o Espírito Santo, ele está te preparando para o futuro que está diante de ti. E esse futuro, como eu digo, reafirmo, está escrito, é um futuro glorioso, é um futuro de bênção, é um futuro de glória, é um final de história relevante. Você vai deixar uma marca nessa geração. Eu ouso dizer para você, quando você partir dessa terra para estar com o Senhor, as pessoas vão sentir falta de você. Aqueles vizinhos que às vezes falavam da igreja, que falavam que você era crente, vai ter um dia que Jesus vai vir nos buscar, e eles vão sentir falta dos gritão, do povo que grita. Eles vão sentir falta, porque nós não estaremos mais aqui para gritar. Mas enquanto nós estivermos aqui, eles vão ter que nos ouvir. Porque o evangelho está sendo pregado com desespero. O que é isso? Nós sabemos, está chegando ao final, o tempo está acabando, e tem pessoas indo para o inferno. Eu não vou me calar, eu vou gritar na internet, eu vou gritar ao público, onde eu estiver. Eu fui chamado para anunciar e salvar pessoas. Pensem de mim o que pensar, falem de mim o que quiser, mas é o Espírito Santo que brada no meu coração: vai, porque eu sou contigo. Não tem a ver comigo, nem com você, tem a ver com Ele. Diga amém. Ele nos chamou para viver essa vida, mas o acusador, ele vai tentar de tudo, porque a única maneira de você parar é quando você está debaixo de acusação. Por quê? Por quê, pastor? Por quê? Por que eu paro quando eu estou debaixo de acusação? Porque você para de olhar para Cristo e olha para você. A acusação coloca você no centro, porque a acusação diz: você não fez o que deveria ter feito. O irmão estava me dando testemunho essa semana, falou: pastor, estava lá na minha casa, faz tempo que eu não venho no culto, e alguém me chamou que tinha alguém passando mal, e quando eu cheguei, eu vi, não era doença, era demônio. Na hora eu pensei: vou ligar para o meu pastor, mas na mesma hora eu pensei: estou um mês sem ir no culto, ele vai chamar minha atenção. E eu já vi o senhor falando testemunho, que os irmãos ligavam para o senhor expulsar demônio, o senhor falava: se vira aí, você é crente também, bota a mão e expulsa. E eu confesso para o senhor, fazia tempo que eu não sentia o meu coração, mas naquela noite eu senti, porque ele quase saiu pela boca. E eu falei: vou enfrentar esse demônio, fui para cima. E eu confesso para o senhor que a minha vontade era correr, mas eu fui orar. E o tempo todo, o que vinha na minha cabeça era isso: você não está preparado. Quanto tempo você não vai no culto? Não ouve a palavra? Quanto tempo? E começou a gerar um monte de acusação, porque é assim que o diabo trabalha, acusando para constranger e fazer você recuar. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso quer dizer que não é que as portas do inferno estão vindo sobre nós, não, somos nós que estamos indo sobre as portas do inferno para saquear as pessoas de lá. E esse irmão, um minuto de luz na cabeça dele, ele botou a mão e expulsou em nome de Jesus, e o demônio foi embora. Ele falou: pastor, ali eu entendi tudo que o senhor prega, porque eu não tinha condição nenhuma, eu não estava preparado espiritualmente para expulsar aquele demônio, nem em jejum eu estava.
E o demônio obedeceu. Eu lembro uma vez que o Senhor falou para o anjo, e eu falei também. E quando eu falei, anjo, bota a espada no pescoço dele, o demônio veio parar nos meus pés. Eu falei, agora é nós. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se você coloca você no centro, você mesmo se desqualifica por causa das acusações. Mas se você coloca Cristo no centro, se Cristo está no centro, você desaparece. Eu digo, Jesus tem poder sobre os demônios? Jesus tem poder para curar pessoas? Jesus tem poder e é aceito pelo Pai? Existe pecado na vida de Jesus? Você está em Cristo. Nada pode te condenar. Nada. O Espírito Santo trabalha de dia e de noite para mostrar que você é justo, santo e irrepreensível. Mas o diabo também trabalha dia e noite para dizer que você está desqualificado. Você não fez nada certo. Mas eu quero dizer para você, sabe qual você acertou? O dia que você entregou a sua vida para Jesus. Foi o maior acerto da sua vida. Aquele acerto garantiu a sua eternidade, a salvação e uma vida de vitória. Diga amém. O alvo do diabo é trazer acusação à vida do crente e ainda assim não ser detectado. Lembre sempre, o diabo nunca vai aparecer como diabo. É importante você entender, irmão, tudo que pode te tirar do que Deus tem para você, não é de Deus. E eu não vou citar aqui coisas, porque eu já fui muito apedrejado por isso. Então eu vou me reservar ao silêncio. Mas vou deixar você pensar. Analise. Tudo que te tira do propósito de Deus, é lógico. É ou não é? Não é de Deus. Se uma pessoa, e agora vai para os jovens. Estou pegando vocês hoje, né? O obreiro não me bota pregar nos cultos de vocês, eu tenho que pegar vocês, é aqui. Então o que acontece? Se você relaciona com alguém, ou quer relacionar, e essa pessoa não busca Deus, pula desse barco, que é Titanic, vai afundar. Creia em Deus, mas crede também em mim. Sério. São 26 anos de experiência. 10 deles trágicos. Já vivi o ruim, já vivi o bom, e agora comecei a viver o ótimo. Mas há expectativas para o sobrenatural ainda. Dentro do relacionamento, é verdade. Estava conversando com a minha esposa esses dias, ela estava rindo. Falei, ela falou assim, amor, nós já passamos por tantas juntos, né? Eu falei, é. Eu falei para ela, tu não pensa em me largar nenhum dia desse? Ela me olhou assim, fiz de propósito essa pergunta. Ela falou, não te largo. Eu falei, que bom, amor. Nossos planos de Deus para nós são ótimos. E eu já estufei o peito e falei, essa mulher me ama. Ela falou, não é só por causa disso. Eu falei, é? Por causa de quê? Ela falou, quando eu casei contigo, o pastor falou, na saúde, na doença, já passamos. Peguei, tive um problema de doença, fiquei na cadeira de roda, ela estava comigo. Na alegria, na tristeza. Tristeza foram muitas, mas passamos. E hoje estamos na alegria. Na pobreza e na riqueza. A pobreza já passamos. Não te larga enquanto a riqueza não chegar. Eu falei, essa mulher é de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Existem todos os processos. Já passaram todos, só falta a riqueza. Então quer dizer, se passamos por todos, essa vai chegar também. Só que riqueza não é ter muito dinheiro. E eu digo para você, nós já estamos experimentando a riqueza. Se você pudesse ter uma câmera na minha casa, nós estamos experimentando um tempo como nunca experimentamos antes. Tão precioso. E Deus tem para todo mundo isso. Mas tem um trilho que todos nós vamos passar. Hoje eu não vou dormir e não acordo com expectativa no meu coração de coisas boas que Deus vai fazer para mim naquele dia. Eu sou surpreendido sempre. Sempre. Porque quando você tem pensamentos de Deus, de quem Deus é, você experimenta da bondade de Deus. Semana que vem, eu vou falar sobre os pensamentos de Jó. Semana que vem. Eu vou continuar. Essa mensagem aqui, ela vai dar 3 cultos.
Semana que vem eu vou falar a parte B dessa mensagem. Ela se chama Os Pensamentos de Jó. Você vai descobrir que os breves momentos de tribulação na sua vida, eles não se comparam com tudo que Deus tem para você viver. E as pressões do seu dia a dia, elas te preparam para viver dias gloriosos. A escola de quem vive dias de glória, às vezes são dias de deserto. Sabia disso? Foi no deserto que Moisés foi preparado para ser o libertador do povo de Deus. Foi no deserto que o povo passou para entrar na terra prometida. Foi no deserto que Jesus foi tentado e iniciou seu ministério. E vai ser no deserto que todo crente vai ser forjado para reinar com Jesus. Só que o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Nós não fomos chamados para morar no deserto. Dias de glórias estão vindo sobre nós. Pode ter certeza. Eu digo para você, testemunho diante de Deus. Eu e a minha casa estamos vivendo dias de glória. E quando eu olho para trás, eu vejo um trilho que Deus trilhou para nós. E quando eu olho para alguns irmãos que estão passando pelo mesmo trilho que nós passamos, eu falo, eles também vão chegar aqui. E aí você lembra dos dias difíceis, cheio de gratidão no coração. Eu louvo a Deus pelos dias difíceis, porque me formou em mim um caráter. E hoje eu sou grato a Deus pelos dias difíceis, porque esses dias difíceis me trouxeram até aqui. Mas talvez você está me ouvindo aqui hoje, e você esteja nos dias difíceis. Eu sou um testemunho vivo, que esses dias difíceis vão passar. Mas eles não podem passar de qualquer jeito. Eles têm que deixar marcas na sua vida, como cicatrizes, que você vai lembrar dos dias de luta, quando você estiver nos dias de glória. E o que você vai chegar à conclusão? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, o Senhor está conosco. É isso que eu olho. São 26 anos de casado, nós vamos fazer esse ano. Foram dias muito terríveis. Mas hoje são dias de glória. Eu profetizo sobre a sua vida. Se você está passando por dias de luta, se prepare para experimentar os dias de glória. Porque eles são superiores a tudo aquilo que você pode imaginar. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, Deus não é contente com o sofrimento de ninguém. Não deixe o diabo falar na sua mente. Ouça a voz do Espírito. E ele sempre vai dizer, segura mais um pouquinho. Hoje, enquanto Jean testemunhava aqui, alguém pensou assim, por que a minha promoção ainda não veio, Deus? Teve alguém que pensou aqui. E Deus está dizendo para você, só se alegre. Porque o Jean falou algo no final do testemunho dele. Assim como foi comigo, será com os irmãos. Eu sinto o Espírito Santo falando isso nessa noite para pelo menos uma pessoa aqui. Deus é Ele quem te promove. E se Ele promoveu um, se prepara. Ele está dando só um sinal dizendo, a sua vai chegar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba, o maior alvo do diabo é te parar. E o maior alvo do Espírito Santo é te fazer permanecer. Por isso ele nos consola e nos conforta. Eu queria dizer para você hoje, nós estamos prestes, irmãos. Eu sinto isso assim muito forte. Hoje eu reuni com o presbitério aqui. Foi o dia que a gente tirou. Normalmente a gente tira o dia para reunir. E a gente reuniu um bom tempo aqui. E nós estamos com uma expectativa assim linda do que Deus vai fazer. Sabe, nós viemos para cá e não tinha possibilidade de nós fazer tudo que foi feito aqui até agora. Nós temos visto o cuidado de Deus em cada detalhe. Deus levantando irmãos, dando conexões, trazendo pessoas, gente de fora, que nem é da igreja,
se conectando para ser um canal de bênção. É lindo de ver. Nós tivemos a visita no nosso jantar de casais aqui, no nosso culto de casais, da conselheira tutelar da cidade. Ela veio aqui com o marido dela. E agora essa semana, ela enviou uma oferta de um grupo que ela participa. Oi? Oi? Lápis de cor. É um grupo, né? E eles levantaram, são mais de 70 brindes para ofertar para nós, aqui para o nosso arraiá. A pessoa chegou há pouco. Eu sinto, Deus vai nos dar muitas conexões. Só que eu também sinto que Deus está chegando a hora de portas assustadoras se abrirem na vida de alguns irmãos que estão aqui. Sabe aquela tempestade que parece que vai arrancar o telhado da sua casa? Nós passamos por dias assim. Mas aquela tempestade ela passou. Estava todo mundo falando agora de um ciclone que ia acontecer. Mais um. Deu uns ventos. Mas a verdade é que você vai ver Jesus em meio à tempestade. Porque Jesus está com você. E depois da tempestade, Deus vai te dar uma conexão às vezes. Sabia disso? Uma pessoa. Uma conexão. Houve um dia, nós estávamos naquele prédio. E quem estava lá naquele dia lembra. Deus falou para mim assim, eu vou dar um casal para essa igreja e a realidade dessa igreja vai mudar. Logo depois chegou um casal. E realmente eles foram uma bênção. Depois Deus nos trouxe para cá. Deus nos deu conexões. E nós vamos ter uma grande igreja nesse lugar. Eu tenho uma convicção real e verdadeira disso. Nós estávamos falando sobre isso hoje de manhã. Só que Deus vai projetar o nosso coração para amar e ter compaixão daqueles que ainda estão lá fora. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado e que me deixa com o coração explodindo de alegria, é ver famílias se convertendo. É ver os testemunhos de pessoas chegando dizendo, minha família converteu, eu estou aqui, Deus está mudando a minha casa. Mas tem alguns erros ainda. Tudo bem, nós somos que nem um caminhão de melancia. As pessoas falam assim, o diabo acusa as pessoas, falam assim, quando eu mudar eu vou para a igreja, eu ainda faço muita coisa errada. Isso é obra do diabo. É a igreja que é o lugar de gente errada. Porque aqui tem aquele que conserta. Ninguém faz carga de melancia. Eu trabalhei como chapa, carregando caminhão. Melancia você vai largando para cima, é que nem abóbora. Você vai largando para cima. Encheu o caminhão vai andando. Enquanto o caminhão vai andando, elas vão se comportando. Assim é a igreja. Porque não é você que muda, é o caminho que te muda. E quem é o caminho? O caminho é Jesus. Enquanto você está a caminho, o balanço vai te comportando e te conectando a outras melancias. E eu não estou falando de caminhão e não estou falando de melancia. Eu estou falando do trabalho de Deus por meio do Espírito na vida de um crente. É Ele quem faz. E qual que é a melancia que não se ajeita na carga? É a que ficou sozinha na Ceasa. Ceasa entrega a melancia, né? É a que ficou sozinha na Ceasa. Ela vai ser uma melancia sozinha. Mas se ela está na carga, faz assim, olha para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, continua no caminho. Você entendeu o que eu estou dizendo? É esse caminho que vai te ajeitar. Não para, não salta do caminhão, prossegue. Amém? Vamos orar. Abraça esse irmão que está do seu lado, declare sobre ele verdades de Deus. Você vai ser boca de Deus agora por meio do Espírito Santo, para falar verdades de Deus. Você vai declarar que Ele é amado de Deus, que Ele é próspero. Fala aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas lembre-se que o Senhor colocar no seu coração palavras de vida, de fé, de esperança. Eu declaro sobre essa igreja em nome de Jesus, é uma igreja de milhares de pessoas reunidas adorando a Deus. Essa igreja é próspera, é cheia da prosperidade do Senhor, é uma igreja de famílias alegres, cheias de vida, cheias de graça.
Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore pelas pessoas, declare bênção, vida, graça. Declara o favor, a bênção do Senhor. Não deixe ninguém sozinho. Ore, libere vida, palavras de vitória. Seja boca do Espírito Santo agora na vida dessas pessoas. Declaramos em nome de Jesus: você é próspero, você é bem-aventurado, você é frutífero, você experimentará grandemente de favor de Deus. Você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de vida. A sua casa é protegida, a sua saúde é poderosa. Você experimentará de graça e unção todos os dias da sua vida. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor se manifestará e te seguirá todos os dias da sua vida. Eu declaro: a sua casa é um lugar de bênção, é um lugar de vitória, é um lugar de alegria, é um lugar de paz. Em nome de Jesus, eu declaro: nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Você é guardado, você é protegido, você é frutífero, você multiplica bênção sem medidas. Você é um canal de salvação, de milagre, de cura. Você é um canal da alegria, da paz de Deus. Onde você chega, a bênção de Deus chega. Você é altamente favorecido, profundamente guardado, altamente favorecido, profundamente guardado. Eu declaro: você é amado de Deus, você é protegido. Declaramos em nome de Jesus: a bênção de Deus está sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Os seus filhos são como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eu declaro em nome de Jesus bênção sem medida sobre a sua casa. Em nome de Jesus, você é fortalecido para viver o propósito de Deus. Em nome de Jesus, diga amém. Diga assim: eu creio que o Senhor é bom e Ele tem coisas boas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Em nome de Jesus, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Levanta a sua mão. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito sejam com a sua vida. Eu profetizo: essa será a melhor semana da sua vida. Deus vai te dar conexões, Deus vai trazer pessoas que vão abrir portas, Deus vai te tirar do sufoco, Deus vai mandar provisão, aquilo que você não esperava mais. Ouça, essa é uma palavra de Deus. Aquilo que parecia que não ia vir mais, parecia que não, essa semana vai bater na sua porta, essa semana vai te surpreender. Você vai ser surpreendido pelo favor de Deus. Essa palavra destravou algo no mundo espiritual nessa noite e é liberado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja surpreendido pelo favor de Deus, pelas bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Tome posse dessa verdade. Eu creio, conexões que vão virar uma chave. Pastor, parecia que já estava perdido, eu nem esperava mais isso aqui. Ele é o Deus que surpreende, Ele vai mandar, Ele é o Deus que comanda os tempos e as estações. O inverno está acabando na sua vida, a primavera está chegando, a estação das cores está chegando na sua vida, está dissipando cinza e está trazendo alegria e vida, em nome de Jesus, amém? Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas, fala para ele: essa palavra é para você. Aleluia, glória a Deus. Você que está conosco pelas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, eu quero pedir para você,
se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa live, que você possa receber o favor e a abundância de Deus nessa nova semana. Que o Senhor te favoreça em tudo, em nome de Jesus. Ao poder do que venceu.